Escola Modelo Design apresenta MDcast. E aí, pessoal? Estamos aqui com mais um MDcast. E esse MDcast hoje, ele vem num tom de brincadeira, olha aí, ó. Sacanagem, né? Ele vem hoje num tom... É uma brincadeira mais séria. Quase acadêmica. Quase acadêmica, olha aí. Eu tô aqui com uma convidada muito especial, tá? Que é a Ângela Madeira. Oi. Olha o oi dessa mulher, minha gente. Oh, meu Deus. Ela tá acanhada, por enquanto. Por enquanto, vamos lá, vamos em frente. E o Emílio, né? O Emílio não é convidado. Mas a gente vai apresentar o Emílio aqui. Aí, pessoal. Olha lá. E aí, pessoal? Eu vou te dizer, falta amor nesse Solta cara. a vinheta. Para você que curte action figures, jogos antigos e muitos outros itens como esses da cultura geek e da cultura nerd, nós apresentamos a loja Baú do Velho. É uma loja que está em parceria com a Escola Modelo Design, que traz esses itens a um valor muito acessível. E para quem tem a carteirinha MD Sketch Club, esse valor sai ainda menor. Então não perca essa oportunidade e garanta já a sua. E também, para quem possui a carteirinha MD Sketch Club, vai receber em primeira mão a revista Ultra Jovem. Isso mesmo, a revista nostálgica que fez a infância de muitos da nossa geração está de volta e está com tudo. Então não perca essa oportunidade e garanta já a sua. Você obterá mais informações sobre ela no site www.modelodesign.art.br. E aí, pessoal, voltamos aqui, tá? A gente resolveu trazer essa convidada, a Ângela, hoje, nesse MDcast, por quê? Porque a gente anda percebendo que board games, eles estão em evidência hoje, né? Muita gente está consumindo esse mundo do board game. Para quem não sabe, a gente vai falar um pouco o que é um board game. Às vezes as pessoas não sabem, né? Exato. Falar o que é um board game, tá? E aí a gente então resolveu trazer uma pessoa que ela é um profissional da área, tá? Ou seja, ela trabalha com board games. Ela vende board games também, mas não só isso, ela cria mecânicas para esses jogos, certo? Vamos lá, né? Primeira coisa. Apresentar, né? Quem é. Exatamente. Quem é a nossa Essa aqui é a Ângela, tá? Ela tá fazendo uma cara aqui que a gente não consegue. Ela tá da cor do... Ela tá muito vermelha, tá? E, Ângela, explica pra gente o que é um board game. Bom, gente, muito bom estar aqui, poder compartilhar um pouquinho, né, com vocês o caminho todo aí que eu percorri com jogos de tabuleiro, já respondendo a sua pergunta, né, com jogos de tabuleiro. Vamos considerar assim, pra gente, se for especificar o produto, né, o jogo de tabuleiro, diferente de um jogo de cartas, dos card games, são os board games, são jogos de tabuleiro onde você tem, né, sobre ele acontecem mecânicas distintas, ele normalmente tem peões, dados ou roleta ou outro tipo de material assim. Como definição, acho que a gente pode ficar por aí. Acho que é o melhor, né? Os famosos, né? A gente pode dar alguns exemplos. Jogo da Vida, tem o Monopólio. Banco Imobiliário. Que é o Monopólio. A gente pode falar um pouquinho sobre esse conflito de marcas, É, mesma mecânica que foi o exemplo certo que vocês Exatamente. usaram aí. Mas existem jogos clássicos que eu acho que se a gente for analisar o momento que nós estamos e a fase... Eu trabalho há 25 anos nessa área, né? Assim, comecei minha carreira na Grow e... Então sou de uma geração que brincava, jogava mais, fazia mais uso de jogos de tabuleiro. Eu acho que houve uma bolha aí, um período onde a gente ouvia falar um pouco menos disso, pelo menos aqui no Brasil, e agora há um resgate, então tem um público muito grande atuando nessa área agora, ou buscando pelos jogos de tabuleiro, né? É uma nova busca para esse tipo de produto. Certo. E eu percebo que, de fato, esses jogos eles estão muito em evidência, né? Vocês conhecem esses jogos que a gente citou aqui, e tem jogos que vão além dessa mecânica, né? Dessa forma de jogar. Porque
a gente pode chamar, por exemplo, dominó um jogo de tabuleiro? Não, né? Não. Na realidade, você tem jogos, esse tipo de jogos, vamos colocar assim, né? Você pode ter jogos de raciocínio, existem várias classificações para jogos, né? Então, quando a gente fala de jogo de tabuleiro, a gente imagina imediatamente essa coisa da situação que ele proporciona, todos ao redor de um único objeto central, que é onde as coisas acontecem. Você fala de um mesh-mesh, que é uma mecânica semelhante ao Rummikub ou um jogo de dominó, é uma outra dinâmica de jogo, uma outra situação, e as peças são individuais e elas se unem no centro. Então, eu acho que o que a gente costuma dizer que é muito rico em jogo de tabuleiro, em outros jogos também, onde as pessoas têm oportunidade de se socializar, né? Sentar frente a frente, você saber perder, respeitar a vez do outro. Então, essa situação que o jogo, de uma maneira, proporciona, ela é muito rica. E hoje a gente comenta que, assim, que na realidade o produto que é virtual nem sempre proporciona isso. Muito pelo contrário. Porque se você vai jogar online, mesmo que você tenha contato com seu amigo que está em outro lugar, enfrentar quem está te vencendo ou quem está tirando sarro porque você perdeu, ou aquela situação na hora, isso a gente só consegue com esse jogo de tabuleiro, com esse tipo de relacionamento que eles proporcionam. Então esse tipo de interação é muito mais forte quando você está ali perto do amiguinho. Eu acho que essa coisa do socializar, de você respeitar a vez, deixa que eu embaralho, não sou eu, deixa que eu pego, essa coisa do relacionamento, tanto é, se a gente for falar em termos de desenvolvimento infantil, quando as crianças são muito mais novas, elas são muito individualistas. Então é impossível, por mais que a mecânica de um jogo seja muito simples, você querer propor para crianças de 2, 3 anos fazerem um jogo de tabuleiro. Elas não conseguem socializar nesse ponto, é tudo muito individualista, isso é meu, isso é meu. Então, quando você propõe, às vezes, jogos de tabuleiro, normalmente a partir de 4 anos, é porque a criança já tem condições de tirar os olhos dela, olhar para o outro e aprender com essa situação que é um desafio para ela. Por mais que ela esteja com vontade de ir lá e colocar a mão e pegar, né, sou eu agora de novo outra vez? Não é a sua vez, tem que ir a vez do outro. Então, essa coisa, assim, no desenvolvimento infantil, a gente fala dessa questão da interação social que o jogo de tabuleiro proporciona, ela é muito rica. Nossa, então, bom, vocês entenderam que é um jogo de tabuleiro e a importância que tem o jogo de tabuleiro. A gente pode até fazer um paralelo, assim, que foi, você falou que teve esse gap aí de desinteresse, pelo menos aqui no Brasil, foi justamente a época quando começou a vir internet e jogo online. É onde eu consigo detectar isso. Né? E o excesso disso causou uma defasagem de relacionamento interpessoal. As pessoas não interagiam tanto. Isso. Então, com os games, com as novas mecânicas que foram apresentadas e tudo mais, as pessoas não percebiam, mas elas sentiam falta de se relacionar. Exatamente. E por isso que eu acho que é hoje em dia é um diferencial. A pessoa busca muito isso, porque as pessoas estavam tão imersas no mundo virtual que quando se vê se divertindo com amigos e tudo mais numa festa ou indo para fazer isso, daí eu acho que chega a ser até novo. Exato, né? É uma visão nova de que se perdeu, né? Eu posso dizer de antemão, né? Eu sou jogador de jogo online, MMO e os MOBA da vida e tudo mais, e eu senti falta disso. Senti falta disso um bom tempo, mesmo porque um MOBA, um MMO, ele não vai suprir essa necessidade de interação. Você pode fazer isso do jeito que você quiser, ele não vai suprir. Às vezes muito pelo contrário, né? Às vezes você tá no meio de um monte de gente e você tá sozinho. Exatamente. Então, eu compreendo isso. Agora, só pra gente fazer um link, Ângela, diz pra mim como começou essa sua história com board games, com jogos de tabuleiro. Como começou essa história? Você quer explicar pra gente um pouquinho? Eu acho que é bacana falar um pouquinho da trajetória, né? Porque como hoje a gente tem um público que é ávido por jogar e trabalhar com o desenvolvimento ou mesmo ilustrar produtos, tem várias portas de entrada, mas assim, aqui eu percorri, que eu tive a oportunidade de entrar no departamento de desenvolvimento de produto de uma indústria de jogos, né? Foi assim, e a minha formação é na área de marketing e administração de empresas, né? E aí eu entrei como assistente de produto na Grow.
né? E ali a gente tinha algumas divisões de produto, a empresa passou por momentos de altos e baixos, na realidade houve cortes, e aí eu tive a oportunidade de crescer um pouco ali. Eu fiquei 7 anos trabalhando com desenvolvimento de produtos, e aí a coisa a gente acabou pegando mais divisões, né? Não só tem quebra-cabeça, jogos de tabuleiro, jogos de ação, tem vários tipos de produto. Então, assim, trabalhar com desenvolvimento de jogos e brinquedos foi bacana dentro de uma indústria nacional que tinha, né, isso a gente está falando de 25 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar na área, eu comecei na Grow. Mas aí a gente estava num momento diferente. Acho que essa sua fala, Emília, é bacana, mas ela não é a única verdade, né? Assim, eu acho que aconteceu isso sim, a gente pegou, vamos supor, as gerações, né? Assim, se for pegar hoje, se for analisar o perfil de uma pessoa de 40, de 30 e de 20, o quanto ela jogou o jogo de tabuleiro, talvez ela tenha sofrido e passado por esse período, né? E aqui, acho que uma coisa também, eu comecei a falar da carreira, agora eu tô falando disso de novo, mas se tiver confuso a gente... Enfim, mas o que eu quis comentar é assim, né, que teve um momento na indústria nacional, que é reflexo do que a gente viveu aqui, acho que do que acontecia no mundo, que foi um grande boom do licenciamento de personagens. E dentro da indústria a gente sentiu muito isso. Na realidade, antigamente ou no passado, nessa época, há 25 anos atrás, a gente trabalhando com desenvolvimento de produto, você estava procurando sempre uma nova mecânica de jogo, uma situação, fazia pesquisa do que acontecia lá fora, pegava criadores nacionais que criavam mecânicas, mas houve um período onde se descobriu que era muito fácil ter um retorno muito rápido com licenciamento de personagem. Então você pegava uma única mecânica de jogo, você trocava esse personagem que estava estampado na embalagem desse jogo e o jogo vendia em função daquela programação, daquele seriado de TV, porque tanto é que assim, fora daqui, as grandes produtoras, na realidade hoje é uma coisa totalmente casada. Você desenvolve um seriado, já amarra com quem vai fabricar os bonecos, qual é a empresa que vai ter os direitos de fabricação dos jogos de tabuleiro, tudo já vem junto. Mas quando isso aconteceu, então você vai falar, por exemplo, de Transformers, você vai pegar uma Hasbro, quando vai ter o lançamento do filme ou o lançamento da série, já se sabe quem vai ser o fabricante de brinquedo, quem vai ter os direitos para os jogos de tabuleiro, porque tudo já vem com um interesse comercial gigante. Já vem não num só pacote de público para cinema, mas para consumo. Sim. E aí, o que gera de retorno em termos de licenciamento de personagem, royalties para a empresa que detém esses direitos é uma coisa muito grande. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: teve um período na indústria nacional que era tanta oferta de personagem que se parou um pouco de pensar em novas mecânicas. Então, assim, imagine que é um caminho muito mais fácil, né? Você pegava coisas consagradas, etiquetava com um novo personagem e aquilo vendia, sem esforço. Só que o mercado foi ficando tão cheio, saturado de personagens, que quando a indústria tenta fazer voltar para a sua essência, fazer um resgate, cadê aquela, né, a expertise em desenvolvimento de mecânicas de jogos? Né? Então, assim, a gente fala assim, né, que parece que deu uma cegada na indústria durante um período, porque você precisava fazer grana rápido, o personagem te dava isso, você faz um grande contrato com garantia mínima de personagem, né, para pagar direitos autorais e tal, mas você parava de desenvolver mecânicas novas de jogos. Será mais comercial e menos criativo. Menos criativo. Então, assim, dentro de um determinado olhar, falando de desenvolvimento de grandes conceitos, grandes criadores de jogos brasileiros, a gente teve, a princípio, o mercado deu uma retraída. Tanto é que tem muita gente boa aqui que começou a fazer lançamento de produto fora, porque isso é uma coisa também cultural, né? Pra variar, né? A gente vê isso em quadrinho, a gente vê isso em série, a gente vê isso em todo jeito. Engraçado você vê, na verdade, com esse ponto de vista também aí, nem ponto de vista, esse fato, né? Como as coisas estão entrelaçadas, né? Que ficou esse vazio por vários motivos, né? E muito relevantes. Isso é verdade. E aí, então, basicamente você já começou, então, sendo assistente de criação, é isso? Eu fui trabalhar na Grow nessa época e fiquei lá esses 7 anos trabalhando com desenvolvimento de produtos e fazendo testes no mercado nacional,
lendo ideias de criadores que mandavam propostas, né, via correio para lá. Então, assim, e quando você entra nesse meio, você começa a entender como as coisas funcionam. Então, assim, existem grandes feiras internacionais que acontecem uma vez por ano, né? Então, a grande feira de jogos acontece, no princípio, na Alemanha, em Nuremberg, né? Que é, assim, uma feira gigante de brinquedos, né? E que você tem dentro são 12 pavilhões gigantes e divididos por tipo de produto. E tem uma grande parcela de jogo de tabuleiro ali, né? Então, assim, tentando voltar um pouquinho pelo que a gente falou em termos de formação, né? Eu era formada em marketing, queria trabalhar com bem de consumo, né? Tinha passado, enfim, pela Nestlé antes, trabalhando com algumas coisas de bem de consumo, mas o fato de trabalhar com jogo de tabuleiro era uma coisa atraente, diferente. E então eu fui lá, comecei trabalhando como assistente. Depois eu procurei, pelo fato de estar dentro da fábrica, que é uma coisa bem bacana para quem faz hoje design, não? Fui fazer administração industrial, né? Fazer um curso de especialização que tem hoje na Fundação Vanzolini, que é você se especializar em processos da indústria. É um curso ligado à faculdade de engenharia, né? E na realidade você faz como pós-graduação na área de administração industrial. Então isso complementa um pouco, dava um pouco mais de olhar para você estar dentro da indústria. É uma coisa que eu acho muito bacana, que quando você vai pensar, às vezes, no desenvolvimento de um produto, o fato de você olhar o processo, aquilo te dá muito insight. E outra coisa, por exemplo, quando você teve a oportunidade de visitar algum de vocês, alguma fábrica na sua infância? Algum processo de fabricação? Sim, eu visitei uma fábrica da Caloi. E você criou que vínculo com a Caloi em função dessa visita? Demais. As bicicletas que eu tive foram todas Caloi. Você cria uma fidelidade à marca incrível. Por isso que o pessoal vira e mexe, faz visitas, Visita, eu acho que isso para fazer um trabalho de marketing, de fixação de imagem de marca, é fortíssimo, né? Então isso é uma coisa que você cria você cria uma fidelidade nesse público. Você cria um consumidor, vínculo e uma afinidade, né? Então, da mesma maneira que isso impressiona quem vai visitar, eu digo assim, quando você está dentro da indústria e você examina e entende do processo, você começa a ter ideias, insights do que aquele processo pode te oferecer. São várias pecinhas, porque lá tudo está tudo separado e vai se construindo. Aí a gente que tem trabalho lá, esse lado criativo, né? A gente vê aquelas peças e viaja. E se muda, e se troca. Porque você vê uma injetora de plástico, você tem um molde que você faz o peão, você vê, né? São processos. Aí você, através daqueles processos, você vê que tudo pode. Se você pensar e aproveitar o que aquela máquina tem para te oferecer. É possível ser realizado. Basicamente, eu acho que dentro do design, isso é muito importante. É muito importante você saber que, não importa se é uma cadeira ou se é um carro. Aquilo foi pensado por alguém e aquilo teve um processo de construção. E ele saiu, então, do pensamento de fato e passou a ser concreto. É possível. Sim, então trazendo para o jogo de tabuleiro, vamos trazer uma coisa mais concreta. Então, assim, se tem-se um conceito, eu sempre trabalhei com a conceituação de produto. Olha, precisamos de um jogo, por exemplo, um jogo de linguagem para a faixa etária de 8 anos, que não existe um nicho no mercado, não tem nenhum produto adequado para essa faixa etária. Quanto esse produto deve custar? Vai ter que custar no máximo, chegando no ponto de venda, R$80 para o consumidor final. Que engenharia reversa a gente vai fazer? Bom, para ele estar custando R$80 na loja, ele vai sair com um preço de tabela mais ou menos beirando R$40, R$50. Sim, para ele ter um preço de tabela R$40, R$50, para a indústria ter a sua margem de contribuição, formação de preço, ele tem então um custo de fabricação em torno de, vamos chutar, 20. Para ele custar 20, eu quero um tabuleiro que tenha 50 por 70, eu quero 6 peões, eu quero 2 decks de cartas com 120 cartas. Então, assim, o fato, quando se fala no design, no desenhista industrial, que era como a gente chamava o pessoal, então o marketing muitas vezes te gera ideias, olha, eu precisava de um produto assim, que desse este conceito e que tem que custar tanto. Então eu passo para o pessoal do desenho industrial um briefing dizendo, olha, preciso de um jogo de tabuleiro para 6 jogadores, que tenha 2 decks de cartas, até umas 200 cartas, um tabuleiro que de preferência tenha este formato, eu gostaria que tivesse uma caixa mais ou menos desse tamanho, e o cara então vai tentar fazer um projeto que atenda à minha necessidade, que é onde eu vou encaixar a mecânica que foi idealizada. Então é um trabalho a 4 mãos na realidade, né? E basicamente, vamos colocar assim, talvez a grosso modo, de trás para frente. Você precisa idealizar o negócio já pronto, assim, e depois ir desmembrando isso em processos.
Eu acho que assim, você, de qualquer forma, poxa, você idealiza uma coisa, o que eu tenho que fazer para chegar naquilo? Então, muitas vezes você vai perceber que você vai ter que fazer ajustes, porque se ele for ter exatamente aquelas características, ele não vai poder custar aquilo. Então, você já vai adequando. E aí, neste processo, você estuda a viabilidade. Olha, não dá certo. Para ter um produto com esse jeito, ele vai custar no mínimo 70, 80 saindo de fábrica. Então, vai custar na loja, né, um valor muito maior do que isso. Então, que isso é um trabalho de marketing, na realidade. Faz uma pesquisa e você vai fazer formação de preço e você vai envolver o processo. Agora, é muito interessante quando você tem... Eu sempre trabalhei, quer dizer, mesmo tendo feito essa especialização em administração industrial, ao lado de alguém de DI, de desenho industrial, né, assim, que é um designer, porque você brifa e muitas vezes você idealiza, eu posso idealizar algo e falar, olha, mas é uma coisa para faixa etária tal, eu gostaria que o tipo de traço, o tipo de tratamento, né, não fosse assim, não tivesse ponta, fosse uma coisa mais de formas arredondadas, um tabuleiro num formato orgânico. Você vai dando, né, o tom daquilo que você imagina, né? E isso sem a gente falar ainda no processo da ilustração propriamente dito, né? Porque às vezes nós estamos falando do designer, que é o cara que fez o projeto, né? Sim. E aí, em função do que você quer, aí a gente vai procurar o ilustrador que tem o traço que se adequa a esse tipo de produto que a gente faz. Entendi. Vocês vão entender isso um pouco mais na prática quando a gente estiver falando do jogo, o último jogo, né, que você fez. Né? Foi o último? Foi o último? Não foi o último. Na realidade, o produto que a gente vai falar, que é o jogo eclesiástico, na realidade eu viabilizei um projeto que não foi criação minha, mas a gente conseguiu viabilizar e colocar isso dentro de uma caixa que isso pudesse ser comercializado, né? Ele foi idealizado por um criador baseado em toda uma estrutura muito bacana, que na realidade eu acho que tem muito a ver com a história, com a proposta da AMD, que é essa coisa do desenvolvimento do personagem, do quadrinho. Exatamente. Né? Vai chegar nele. A gente vai chegar nele, dona Angela Madeira. Agora, diz pra mim uma coisa, porque é o seguinte, você tem uma empresa chamada Academia de Brinquedos, certo? E aonde a Academia de Brinquedos entrou nessa tua história de trabalho? Onde que começou a sua ideia ali? Bom, depois de ter atuado bastante tempo, né, assim, dentro da indústria e na Grow nesse momento, o que eu pude perceber é que tinha muito jogo bom que ia para o museu. Na realidade, o produto ficava em linha 2, 3 anos no máximo, não girava no mercado e aquilo ia para o acervo e ficava lá. Depois de um tempo, nós temos algum jogo de tal, tem aquela mecânica, né? Era uma coisa, mas que eu sentia que faltava alguém na linha de frente, porque principalmente nessa época eu estava atuando dentro da área de produtos educativos da Google. Então o que a gente percebeu? Não tinha ninguém ouvindo o educador. O que eu preciso? Que tipo de produto que eu preciso? Então assim, a ideia era ouvir as demandas da educação, né, e divulgar a linha de produtos que a empresa tinha. Então na realidade logo que eu saí da Grow com a proposta de abrir a Academia de Brinquedos, para fazer essa ponte entre empresa e escola. Então, a gente tem, muitas vezes, nesse período, eu tive a experiência de fazer um trabalho de divulgação, né, dos braços da Grow dentro das escolas. Então, o primeiro trabalho de prestação de serviço que eu fiz para eles foi agendar junto às escolas, no horário de planejamento das aulas dos professores, um trabalho de divulgação da linha que a Grow gostaria de divulgar dentro das escolas na época, que é a linha de apoio didático, mostrar os produtos que eles tinham, os professores selecionavam os produtos que lhes interessavam e eu entrava na sala de aula com uma equipe de monitores propondo essa mecânica de jogo, ensinando a classe a jogar todos ao mesmo tempo um único jogo. E aí o professor vinha e alinhavava aquilo com o que ele estava vendo em sala de aula. Então eu entrava num horário de planejamento para a gente poder fazer esse trabalho. Então eu vislumbrei um nicho para trabalhar, que era justamente fazer um trabalho de divulgação da indústria voltado para um público específico, que é o público das escolas. Né? As escolas são, na realidade, tem uma carência de um atendimento especializado da indústria de brinquedos e a indústria, por sua vez, tem uma carência gigante de novas ideias, porque os produtos têm que ser inovados, o ciclo de vida dos produtos é muito curto. Então, eu acabei estacionando nesse intervalo, né?
falando em formação, depois eu fui procurar me especializar nessa área da educação, né? Então fui fazer procurar fazer um mestrado na área de psicologia da educação, para que a gente pudesse entender exatamente como é que as crianças aprendem, quais são as demandas nas fases de desenvolvimento, porque eu tinha um pouco essa vivência na prática, mas não tinha a fundamentação teórica para isso. Então a ideia é assim, tentar ter, né, ser um canal, você ficar fazendo uma ponte mesmo, você ouvir a demanda de um lado, jogar essa informação para a indústria, presta uma consultoria à indústria, não tem ninguém fabricando isso que a educação precisa, e a indústria devolve o produto e você faz essa condução, esse intermédio, né? Então assim, hoje eu tenho uma estrutura que trabalha com venda, com representação comercial, e que eu tento desenvolver exatamente o tipo de produto que a educação precisa. Então, hoje nós temos um trabalho sendo desenvolvido junto ao Comitê de Segurança de Brinquedos na ABNT, que se chama Brinquedos de Uso Coletivo Intenso. Quais as principais características que um determinado produto precisa ter para que ele possa estar nas escolas, né? Então, qual é o nível de resistência que ele precisaria ter para ser Vamos falar então de jogo de tabuleiro. A gente pode dar o mesmo exemplo com bonecas, com carrinhos, com triciclos, mas de jogo de tabuleiro. Mas isso voltado para crianças, não é isso? Ou não? Não, vai ser usado por várias e várias vezes, assim, porque às vezes a gente joga de maneira esporádica, uma vez por semana, coisa assim. A ideia é, tipo, tem uma turma, aí troca a turma e joga com utiliza aquele... Então necessariamente não precisa ser só para criança essa... Não, é que assim, na realidade esse trabalho de brinquedos de uso coletivo intenso, ele surgiu em função de uma grande demanda do Ministério da Educação, porque foi publicada uma lei dizendo que o objetivo da educação infantil é trabalhar com brincadeiras e interações. As crianças não saem, não necessariamente, não têm obrigação de saírem letradas da educação infantil, porque as crianças não têm hoje oportunidade para brincar, né? Com a violência, com o crescimento desorganizado das cidades, as oportunidades de brincar na rua, da mesma maneira que a geração que tem 40 hoje jogava jogo de tabuleiro, ela também brincava na rua. E hoje a criança que está cursando educação infantil não tem essa possibilidade que nós tivemos, que eu tive lá atrás. Muito difícil. Então, esse trabalho surgiu, a princípio, para atender uma demanda de educação infantil. Então, eu trouxe, por exemplo, de jogo de tabuleiro para board game, considerando que, então, se você for olhar hoje no mercado, você tem vários tipos ou várias qualidades diferentes de produto. Ah, mas isso é um jogo de tabuleiro, está dentro de uma caixa, sim, tem peão, tem dado, sim. Mas com que nível de qualidade de material, de resistência de material? Né? Então, esse nosso trabalho, junto à ABNT, ele vem para desenvolver uma demanda. Hoje a gente então precisa de uma equipe para trabalhar com desenvolvimento de produto para usos exaustivos. Então, isso foi focado em educação infantil, a gente fala em crianças pequenas, mas vamos pensar, um jogo de RPG, por exemplo. Eu acho que é um jogo que né, que você tem uma estrutura de jogo de tabuleiro. Normalmente, os investimentos que se faz é um produto caro, você vai jogar 1, 2, 3 vezes. Imagina que um jogo desse, que você vai te acompanhar ao longo de vários anos da sua vida, tivesse uma qualidade de cartonado ruim. A partir da segunda, terceira partida, que esse tabuleiro estivesse abrindo ou partindo, né? Então, nós estamos falando assim, eu só estou fazendo um paralelo, né? Que era o que acontecia, né? Era o que acontecia. Hoje, quem tem, por exemplo, isso é muito ruim, inclusive pro mercado, essa qualidade duvidosa, essa qualidade onde você não sabe onde aquilo vai dar, vamos colocar assim. Por quê? Porque hoje, por exemplo, quem tem hoje Dungeons and Dragons, esse jogo específico, bem conservado, o cara vende isso por uma fortuna. Sim. Porque ele se deteriorava muito rápido. Ou seja, se você vende esse jogo muito caro, evidentemente poucas pessoas vão ter acesso a esse jogo. E é um puta do jogo. Entendeu? Então esse seu trabalho é realmente muito importante nesse sentido. Exato. Foi então, como a indústria evoluiu nesse sentido, né? O padrão de qualidade anteriormente não dá para falar que era ruim. Antes era o que tinha, era o que foi desenvolvido para atender a uma demanda da época, né? E hoje em dia, como a ideia muito do colecionável, a ideia de
de você jogar bastante aquele jogo, que é um jogo que você vai ficar horas jogando, né? Anos jogando. Anos jogando, horas e anos jogando, né? Então precisa de fato um nível de qualidade diferenciado, que é o que tem a caixa, que é uma coisa que se não, tipo, vai, abre, põe, uma hora ela rasga. Né? Não, e nada pior para um quebra-cabeça, um jogo de tabuleiro, se tem a caixa rasgada, Ai, não brinca você não, perde peça, perde componente, você acaba com o jogo. Olha, deu até taquicardia aqui, tá, gente? Deu até taquicardia aqui de imaginar a caixa dos meus joguinhos, que, né? Não. Mas o que eu penso, assim, em relação a essa coisa da qualidade, é uma coisa nossa, de Brasil, de mercado brasileiro, e tem também um padrão de qualidade do que é comercializado fora daqui. Então, assim, a nossa cadeia de impostos, a formação de preço nos produtos no Brasil, a gente acaba, muitas vezes a indústria se vê forçada a sacrificar a qualidade para poder ter preço. Exato, esse é o problema. Que é uma coisa diferente. Então, se você vai falar hoje de um jogo para adulto, vamos colocar assim, um jogo desse como a gente está falando, um board game, que vai, né, que é um produto que tem um valor agregado muito alto, né? Tem jogos que custam hoje 400, 500 reais. São jogos que muitas vezes são fabricados fora, mas com um padrão de qualidade, porque este público que consome é um público exigente. Você está pagando caro, você quer um produto bacana, né? Então, não consigo ver hoje, não creio, né, que uma indústria que vai se especializar num tipo de jogo para essa faixa etária vai arriscar ou trabalhar com padrão de qualidade aquém, né, do que não seja aceitável. Mas, com certeza, fora daqui, que a gente não tem uma briga tão acirrada de preço, você vê coisas de qualidade que você conseguiria usar no ambiente escolar também, ou mesmo assim, né, que um produto, normalmente aquele jogo que alguém trouxe para você lá de fora é um produto mais bem acabado, você percebe no nível de acabamento do tabuleiro, que é um tabuleiro encapado, papel em cima gofrado, você vê um nível de detalhe muito rico, né? Isso para quem é consumidor desse tipo de produto, o cara abre aquilo e morre, né? Fica doido. A gente não pode falar um pouquinho do case aí que ela cuidou e ajudou a desenvolver, que foi o... Sim, é uma boa. Né? Porque para você entender como é que é, você pegar a ideia de outra pessoa, você desenvolver uma necessidade, porque a gente trabalha também, que a gente trabalha com design também, a gente sabe, tem que conversar, tem que entender o mercado e trazer um produto que atenda isso aí. Como é que foi? Então, esse processo foi muito bacana, porque começou com duas pessoas muito talentosas, né? Na realidade, surgiu esse jogo que nós estamos falando, o jogo eclesiástico, é um jogo que foi lançado aqui no Brasil com o selo da editora 100% Cristão. Foi um jogo desenvolvido por um pastor da Igreja da Lagoinha. Ele, na realidade, o jogo já é uma consequência de uma linha de produtos. Na realidade, ele criou uma história e, em parceria com o Igor Sicarini, que é um ilustrador também muito conceituado, eles desenvolveram alguns mangás com essa história. E esse produto, na realidade, o mangá, a história foi tão bacana que ela se desenrola e com um trecho da história eles tiveram a ideia de criar um jogo de tabuleiro. Então o jogo vem muito contextualizado. Tanto é que eu acho que faz muito sentido você comercializar o mangá mais o jogo de tabuleiro. Né? Sim, Você consegue jogar o jogo sem ter lido o mangá, mas é que é tão bacana, é tão rica a ilustração, toda a forma que foi desenvolvido e o próprio contexto, né, que é muito legal você ler o mangá e você se apaixona pela história e você quer jogar, né? Então isso é porque nós estamos falando de um público que tem uma característica diferente, uma carência muito grande também, né? Então, assim, a história é uma história, na realidade é uma história cristã, mas com um tipo de acabamento que a gente não é comum se ver nesse meio. Então, muito rico, muito bem. E tem um público que gosta das duas coisas e sentia a falta disso daí. Tipo, uma coisa que ele pudesse se relacionar de universos diferentes, juntar. Como é que é fazer, né? Que a gente gosta muito de crossover, né? Como é que é juntar o que a gente tá vendo agora, os Jovens Titãs, né? Que a gente sempre queria ver os Titãs na televisão. A gente sempre viu nos quadrinhos. Como é que era ver isso com atores, né? Estamos vendo. Funciona. E funciona quando é bem feito, né? Quando você tem carinho por aquilo ali, Porque, basicamente, independente dele ser um mangá cristão ou ser um jogo cristão com uma história cristã, não importa.
independente disso, ele é muito bem feito. Exatamente. Ele é muito bem feito e eu garanto que ele vai agradar os cristãos e os não cristãos. Todo mundo vai jogar isso aí. Só tem um pouquinho de cabeça aberta pra você ver. Eu e o Ulisses, por exemplo, a gente não tem esse relacionamento. E a gente viu e apreciou o produto de uma forma de cabeça aberta, de coração aberto pra você absorver. Eu posso dizer que o Eclesiástico, o jogo, a gente joga aqui com frequência. É isso que ó, eu vou ter que falar agora, Ângela, vou ter que falar agora. Um momento. Escuta, bundãozinho. Deixa eu dizer pra você. Ai, eu não vou jogar joguinho cristão, joguinho de crente. Azar seu, bundãozinho. Entendeu? Por quê? Vai perder um puta jogo. Tá? Infelizmente vai perder um puta jogo, bundãozinho. Eu falei pra Ângela que eu não ia falar palavrão, mas bundãozinho não é palavrão, Ângela. A gente pode até fazer o momento do podcast, o momento bundãozinho. O momento bundãozinho. Boa, Emílio. Bundãozinho. Vem jogar o Eclesiástico, encomenda o Eclesiástico. Onde eu acho o Eclesiástico, então? A gente vai deixar o link pra você da Academia de Brinquedos. Pode achar o jogo do Eclesiástico? Pode. Hoje ele é encontrado à venda na Livraria Cultura, por exemplo. Ah lá, bundãozinho. Mas compra com a Academia de Brinquedos. Exatamente, mas se você por um acaso, mas eu moro perto da Cultura, então vai lá na Cultura comprar o joguinho, entendeu? Um jogo muito legal, tá muito bonito, tá muito bem feito. Então você que tá ouvindo, você gosta de desenho, você vai falar, poxa, como é que eu trabalho com isso? Então dá valor para as coisas que já foram feitas? Exatamente. Entendeu? Porque sim. Foram feitas. Olha, esse Igor Cicarilli, que ilustrou o Eclesiástico, tá? Ele é desenhista da Marvel. Viu, bundãozinho? Você que gosta de status, aí o status pra você. Ele é desenhista da Marvel, tá? Um dos. Então, dá uma olhada no jogo. Ele realmente está muito bem acabado, ele está muito bonito. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai deixar um reviewzinho do jogo, em breve, na internet para você ver, tá? A gente jogando, o pessoal jogando, tá? Eu vou tentar não falar para ninguém que isso é um jogo cristão, e aí vocês vão olhar o resultado das pessoas. Como é que é React? Vocês não gostam de React? Vamos ver o React. Na oficina que a gente fez aqui também, a gente teve uma experiência bacana. Nós não falamos para ninguém, todo mundo jogou, eles ficaram horas jogando. Exatamente. Então, o momento bundãozinho passou, parei com o bundãozinho, tá? O Eclesiástico é um puta de um jogo. Onde a gente pode achar o quadrinho, Ângela? Então, o quadrinho também, ele é vendido nas livrarias, né? Eu citei aí a Livraria Cultura, enfim, né? Tem qualquer outra livraria de grande porte, mas também a gente acha isso no próprio site da editora, né? Que é a editora 100% Cristão. A gente pode também deixar o link aqui. Perfeito. E o que eu acho que é bacana, a gente só tentar explicar um pouco, né, assim, como foi esse processo. Porque eles idealizaram o jogo baseado na história, né, do mangá. E esse jogo eles conceberam, já ilustraram as cartas, fizeram tudo com padrão, mesmo padrão top de qualidade, mas num grande protótipo, num tabuleiro grande. E eles vislumbravam colocar isso, comercializar isso de alguma maneira. Eu acabei entrando na história em parceria, né, com a editora para poder viabilizar, encontrar as formas para poder certificar o produto no Inmetro, para poder ver que custo ele teria, que preço ele poderia chegar, né, junto ao consumidor final, que tamanho de baralho, que tamanho de tabuleiro, que caixa, quem iria fabricar esse produto aqui no Brasil. Isso que eu ia perguntar, foi um processo que já estava acordado antes ou... Fomos buscando parceiros, foi lançado pela Estrela, né? Estrela. Vamos fazendo orçamento com várias fábricas para ver quem que teria estrutura para lançar um produto. Então, normalmente a indústria de brinquedos terceiriza, ela faz trabalhos, né, para outras. A gente pode terceirizar para a indústria de brinquedos, porque eu poderia ir numa gráfica qualquer e fabricar, mas a gente quer um padrão de qualidade de um produto consagrado, de um produto, né, de um jogo bem estruturado, com uma caixa resistente. Então, essa versão foi produzida pela Estrela. A gente tem aí a indústria nacional acessível aqui para fabricar várias coisas para nós. E a gente vê, por exemplo, grandes lançamentos, como a gente cita hoje como referência, acho que não dá para falar, se fala de board game, deixar de falar de Galápagos, né, do padrão de qualidade que eles eles mudaram a forma de... Muitas vezes são coisas que eles fabricam por aqui, de alguma maneira, às vezes são algumas coisas fabricadas fora, depende da detalhe, riqueza de componente que se espera.
Mas então, esse trabalho, por exemplo, da mesma maneira que a gente viu aqui, né? A gente já tinha um material ilustrado, que já tinha virado jogo, então o trabalho foi adaptar e colocar isso dentro de uma caixa, que isso entrar num processo de fabricação industrial e para a gente poder comercializar. Mas muitas vezes eu me deparo com situações onde a gente tem todo o conceito pronto e me falta ilustrador para fazer, né? Olha só. E foi Que isso, chato, na não? realidade, o que nos Olha. acabou nos trazendo aqui, unindo essas duas pontas, né? O que a gente espera, na realidade, é poder oferecer oportunidade para os alunos da MD, né? Que tem aí, vislumbram, né? Tem os seus personagens, tem da mesma maneira que se daria um tratamento para fazer, de repente, uma publicação, a gente está vendo hoje a possibilidade de fazer alguma coisa, migrar para fazer um jogo de cartas ou para fazer um jogo de tabuleiro. Então, o que a gente... pessoal entender como funciona Sim, o processo. quais os processos que a gente precisa passar, né? Porque muitas vezes, falando um pouco de carreira, de profissão, a gente quando faz aquilo que a gente gosta, lógico, é muito comum a gente se frustrar, né? Então, eu estava aqui conversando com os meninos, né? Do caminho que eu percorri, eu estou aí há 25 anos trabalhando com isso por conta própria, mas lógico que a gente leva muita cabeçada, né? Se eu posso dar algum tipo de dica, por mais que você ou sua família não acredite, né? Ou você goste de algo que Os as pessoas paradigmas que o pessoal fala, que Sim, não dá dinheiro, que né? não dá dinheiro, que não dão valor, você pode e deve ir atrás do seu sonho, né? Mas sempre com os dois pés no chão, porque muitas vezes a gente não pode agir só com a emoção, tem que agir com a razão, né? Então, quando a gente é idealista ou ama aquilo que faz, é muito comum você se esquecer da razão e focar na... Você quer o resultado, E aí, pagar o preço que for para você ter o produto ou para ter o infelizmente, negócio. você vai ser um amador sempre, porque vem da etimologia da palavra, um amador, né? Aquele que ama. Então, não é? Infelizmente, você ser um amador somente não vai te trazer a realização que você procura. Esse é o X da questão. Você tem que amar direito nesse caso, né? Exatamente, é buscar o equilíbrio entre amar o seu produto, amar o que você faz e fazer aquilo ser viável. Porque do mesmo jeito que você ama, alguém pode querer aquilo. E se você souber mostrar, maravilha. Sim. E nesse tempo, só uma pergunta, Angela. Nesse tempo que você... Porque eu falei do paradigma do ilustrador que o pessoal fala que não dá dinheiro, né? Que a gente costuma muito ver aqui de alunos ou pais que chegam Os pais, aqui, principalmente, né? Desse percurso que você teve, quem trabalha com desenho industrial, que também tem um pedaço ali que exige de um conhecimento de desenhistas e tudo mais, que são áreas diferentes, né? Mas desse mundo, você falou assim que precisou de ilustrador, né? Qual é a dificuldade, né, da indústria, ou no caso da pessoa que está desenvolvendo um projeto, de buscar esse ilustrador? Porque a gente fala, eu e o Ulisses, a gente já vê como funciona, mas a gente gostaria de ouvir da boca de outra pessoa como é que é chegar, desenvolver o produto e falar, agora a gente precisa do ilustrador. Como é que é a busca do ilustrador? Qual é a dificuldade? Em que parte se vê a necessidade de um ilustrador? Exatamente. Então, quando você concebe o produto, muitas vezes a indústria já tem em mente ou usou uma referência de fora, qual é a cara que esse produto tem que ter, né? Normalmente, dentro desse processo de fabricação, o marketing trabalha principalmente em parceria com o pessoal de comunicação visual, com o pessoal né? Então, são 3 áreas. Vamos pensar em indústria de brinquedos. Então, para você ter uma equipe de criação, você vai trabalhar com um profissional de marketing, com um cara de comunicação visual, que é uma pessoa que muitas vezes fez artes, ou a pessoa que se especializou, que é quem gerencia o departamento de artes, e um cara de DI, um cara de desenho industrial. Então, a gente trabalha junto, dizendo, olha, isso aqui tem mais ou menos essa cara, né? Por exemplo, o marketing fala, idealizei isso. Eu não sou a pessoa que contratava, né, os ilustradores, a gente dava o tom. Então, há muito tempo atrás você tinha o talento, aquele livro que você procurava os grandes talentos de ilustração, né? Hoje você tem outros recursos, eu não sei exatamente qual é a fonte de busca exata hoje, né? Vamos supor assim, que a indústria procura, mas de uma maneira digital, você consegue ter da mesma maneira que você tem um catálogo de produtos, você tem um catálogo de profissionais que fazem os seus trabalhos.
E a indústria acaba formando um time. O que vai acontecer? Normalmente, isso não é regra, mas você pode ter uma equipe de ilustradores que você sabe mais ou menos os tipos de traço que cada um tem. O perfil, né? Então, eu quero um produto infantil, mais ou menos o jeitão daquele ali. Eu quero um produto para uma faixa etária mais alta, eu vou atrás deste ilustrador aqui. Ou então, eu quero um outro produto que tenha um ar mais pesado, é mais ou menos o traço desse cara aqui, ou um traço mais limpo, né? A gente, na realidade, quem trabalha diretamente com isso, vocês sabem exatamente apurar a linha de cada um, que produto, quando você idealiza, sabe exatamente quem você deve chamar para ilustrar. Na indústria, você vai desenvolvendo, na realidade, também, essa pessoa, uma carteira de fornecedores, né, e que tem muita gente boa que tem, né, interesse em ilustrar. E aí eu acho que o mais, como dica também, o que vale é poder orientar e saber como vender o seu serviço, né? Porque muitas vezes a gente, para poder entrar, você topa qualquer negócio, muitas vezes, né? Faz alguma coisa no risco, mesmo eu, para desenvolver o produto, às vezes quando eu quero muito a ideia, você fala, bom, tudo bem, então eu vou fazer isso, você não me paga por hora trabalhada, mas me dá uma participação no resultado depois. Mas tudo isso a gente precisa de cautela, né? Porque senão a gente faz, acho que às vezes você pagar um preço alto para ter um trabalho teu publicado, vale uma primeira vez, mas que isso não vire regra, né? Que você encontre uma maneira de ser bem remunerado por isso, né? E a ideia é que a gente possa orientar, né? Dentro desse trabalho que a gente passa a fazer junto, que a gente possa ampliar aí o leque de oferta, né? Que tem. Sim, tem muita, sim, às né? vezes tem muita Unir demanda e, essas pontas, e poucas opções de... Muitas vezes o que a gente vê também é quando há um clássico, essa arte vem de fora já pronta e você só muda aqui a língua, né? Você Também. só pega o filme do preto para poder mudar e colocar o filme do preto, forma de falar, né? Mas enfim, quando você trabalha com foto, mas assim, você só altera o texto e as artes já vêm prontas, né? Nos jogos isso acontece também. Mas eu acho que tem espaço para outras ideias, para criações, para coisas diferentes, né? E de repente nós estamos falando em desenvolver os próprios jogos com a própria família de personagens, né? Que o aluno criou, enfim. Como é que a gente pode desenvolver isso, direcionando como a gente pode trabalhar com as expansões, o que a gente pode fazer, né? Para poder aplicar o conteúdo de trabalho que eles aprendem aqui, né, com vocês. A virar um produto, de fato, né? Pegar o conteúdo de trabalho e fazer aquilo virar um produto. Exato. É o que o pessoal que talvez esteja ouvindo o podcast agora, que a Ângela está falando, é de um projeto que a gente está fazendo para o ano que vem, 2019, que é a parte de cartoon, né, que é o MD Toon Games. Exatamente. Então, a gente já está antecipando aqui nesse MDcast aqui os projetos para 2019. Então, você que está ouvindo, né, a Modelo Design está fazendo uma parceria com a Academia de Brinquedos, que é a Ângela, para viabilizar a parte de desenvolvimento. Então, é aplicar o que a Modelo sempre fala. Você estuda e você aplica. Exatamente. Então, onde a gente aplica? E por que aplica? Né? A gente, como esse ano de 2018 foi o ano das publicações. A gente publicou livro, quadrinhos e tudo mais. 2019, como que a gente... jornal a gente publicou, cara. Exatamente. Incrível. Né? E 2019 falar o que nossos alunos vão aprender e onde eles vão poder aplicar, porque não é só livro, então tem games, né, que é board games ou card games. Se você sabe desenvolver, se você estuda, você tem uma ampla visão de coisas que você pode aplicar ao seu estudo, né? Basicamente nesse curso vocês vão aprender a criar um produto do zero, da parte de criação das ilustrações, a mecânica, o conceito, tudo. E aí fechar esse produto num produto. Porque enquanto ele não está fechado num produto, ele é uma ideia. Exatamente. E vocês vão aprender a transformar essa ideia num produto. É isso? Exatamente. Bom, eu queria agradecer a participação da Ângela, da Academia de Brinquedos. Se a gente deixar, a gente vai ficar aqui até amanhã, porque tem coisa para falar. Eu mesmo queria ouvir mais. Se vocês quiserem mais, deixa nos comentários. A gente traz a Ângela de volta. A gente vai trazer a Ângela de volta de todo jeito. Vamos fazer o seguinte, vamos começar. Vamos abrir uma sessão de cartas agora. A gente já está no... Vai ser o 15º ou 16º. 16º. Né?
episódio. Então vamos abrir uma sessão de cartas aí por e-mails, no Olha caso, aí, né? olha. Sessão de e-mails. Então, ó, vou deixar aqui para vocês, tá? Bom, para você que quer mandar um e-mail, vai falar o que você acha que você gostaria de ouvir dos MDcasts e tudo mais. Então, ó lá, põe mdcast@modelodesign.arte.br, tá? mdcast@modelodesign.arte.br e a gente vai começar a dar devolutiva, a gente vai ler a sua carta, seu e-mail, a carta, se também quiser mandar a carta, né? Exatamente, ó, arte com temudo, Exatamente. certo? Então eu agradeço a Ângela. Eu que agradeço, meninos. Muito bom poder ampliar e passar para frente um pouquinho aí da experiência. Aí, assim. Exatamente. Compartilhar, né? Compartilhar, não é? Agradeço ao Emílio. Ô, valeu, pessoal. Ô, não vai esquecer, você sempre esquece. O que, cara? Hã? O que, cara? Hã? Dos nossos parceiros. Nossa. Parceiros, o Emílio esqueceu. Vou jogar a bucha nele. O Emílio esqueceu vocês. Tá? A Ângela, né, com a Academia de Brinquedos é uma das parceiras da Modelo Design, mas a gente não pode esquecer do Cláudio, né? Eu não do esqueço, não. Eu Valmir, sempre né? coloco. Eu sempre Que coloco. já ele tá aí. Já ele tá aí. Eu sempre coloco os nossos parceiros no. Né? Sabe quando o Emílio falou Exatamente. solta vinha aqui? Então, depois disso vinha os parceiros. precoces. Exatamente. Mas frisar aqui, né? Exatamente. Nosso Então, a gente bate-papo. agradece ao Cláudio, né? Da revista Ultra Jovem. Quem assinar o MD Sketch Club vai ganhar a sua Ultra Jovem. A última lá, edição que saiu. Exatamente. A Né? última Lembrando edição. que agora tem meta, tá? Agora pro Ultra Jovens poder sair, você vai ter que lá contribuir, vai ter, né? Ele só vai sair se bater a meta. É a gente uma vai ter que revista falar. excepcional. Nossa, É uma revista excepcional. Vamos Nossa. deixar o link aqui, né? O pessoal ver. Você tá muito bonita. Tá A gente muito tem todas bonita mesmo. As 3 edições aqui, digamos assim que deu um upgrade, Nossa porque senhora, realmente tá muito bonita tá mesmo. muito bonito. A gente tem o nosso parceiro Baú do Velho. O Baú do Velho é uma loja geek, é uma loja nerd, como você preferir, se bem que Produtos vindos direto do Japão. Exatamente. É um preço muito em conta desses produtos, com uma qualidade muito alta. Produtos E se- originais. Olha aí. Originais. Exatamente. E se você for do MD Sketch Club, você ganha aí um desconto bastante razoável para adquirir esses produtos. E olha, eu vou dizer, é muito difícil você olhar naquela prateleira ali e não suar, né, cara? É muito Exatamente. difícil. Você já foi embora já? Foi, né, cara? Vou vender o Fire. É, Tô brincando. Fire. Ó, quem viu o último filme aí do crossover. Dos tokusatsu Exatamente. aí. Ulisses, você polícia de quase Eu chorou. quase morri. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Eu sou o Ulisses e fui. Falou!